Bom dia, seja muito bem-vinda. Como você está? Tudo bem? Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa mais nova aula sobre sigilo profissional. Bom dia, Fabiola, bom dia, Nelson. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar mais um instante. Eu separei esse tema aqui para a nossa aula de hoje, porque é um tema que geralmente é compreendido como um tema simples. Sigilo profissional, não tem muito o que discutir. E é um tema que sempre tem muita polêmica, sempre tem muita dúvida e negligenciado. Então é muito importante que a gente estude esse tema, que a gente debata, e surgem muitas dúvidas quando a gente analisa o caso concreto. Sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser falar de onde é a profissão, fiquem à vontade. Eu gosto muito da participação de vocês sabem, né? Nós aí já estamos na 4ª semana, essa é a última semana de live, de aula, né? E eu confesso que eu gostei desse negócio, gostoso, viu, gente? Vocês gostaram? Vocês estão gostando dessas aulas, dos nossos encontros aqui? Praticamente diários, né? São 3 vezes na semana que eu tô fazendo essas aulas. Teremos o nosso próximo encontro no sábado de manhã. E é bem gostoso dividir esse momento com vocês. Confesso que estou bem feliz. Gostei bastante. Então eu separei esse tema, a nossa penúltima aula, né? Eu separei esse tema para a gente conversar a respeito do que é muito negligenciado. Muito negligenciado. Fabiola, que bom que você está gostando. Eu também estou gostando, viu? Muito obrigada pela sua participação em todos esses dias. Bom, então, o sigilo profissional, ele é muito negligenciado. Principalmente nos hospitais, né? Dentre os profissionais da área da saúde. Eu percebo assim que eles não lidam com a importância que é. Então assim, a gente vê que muitas vezes o sigilo ele é quebrado, as informações são divulgadas e não deveriam ser, né? Aí expõe o paciente, aí tem todo aquele constrangimento, né? Toda aquela situação que é desnecessária, né? Ainda mais agora, por conta da LGPD, que nós temos, a Lei Geral de Proteção de Dados, que impõe penas duras, né, medidas duras das empresas que acabam divulgando essas informações informações sensíveis, né, na área da saúde, são informações sensíveis e demandam um certo cuidado. Um certo não, é um dever de cuidado, porque veja bem, ali tem informação da vida inteira da pessoa. Aí a gente pensa assim, é claro que muitos de vocês, eu acredito, podem pensar assim, nossa, mas são simples informações. O que tem o resultado de um exame de sangue, um resultado de uma ultrassonografia, uma consulta de rotina. É comum a gente pensar nisso, nessas situações que são assim, corriqueiras. Só que nem tudo é assim, né? Nem todas as situações são assim. Então verifique uma situação. Vocês sabem, pra mim, gente, direito médico só aprende com exemplo. Por isso que a minha aula é assim, o tempo inteiro exemplo. Porque não adianta, se a gente ficar nisso, não, porque o sigilo do jeito que eu fiz até agora, é difícil convencer vocês e até mesmo os profissionais da saúde da importância que é esse tema. Por quê? Porque eu proteger a informação. Que bobagem divulgar o resultado de um exame de hemograma, por exemplo. Qual é a importância? Então, assim, é importante que toda aula de direito médico a gente tenha diversos exemplos para a gente poder entender na prática como é que funciona aquela legislação, aquela vedação. Por isso que a gente tem que ter essa compreensão completa do tema. Pois bem, então olha, veja bem, imagine um paciente que tem histórico de depressão. Aí ele vai, procura um psiquiatra e lá, naquele ambiente do consultório médico, ali ele expõe toda a vida dele, todo o histórico de vida dele. Ali, naquele momento, ele passa informações que muitas vezes ninguém mais da família dele sabe, tem acesso àquelas informações. Então, é de suma importância que a gente reflita sobre aquilo. Veja bem, se aquelas informações para ele são tão preciosas que ninguém mais sabe, por que aquele profissional não vai ter cuidado com essas informações? Imagine o tamanho do dano para esse paciente que já tem um histórico de depressão,
Imagina o dano para ele se essas informações forem veiculadas para outras pessoas. Qualquer que seja a pessoa. Eu não estou falando ganhar a dimensão de internet, de 10, 15, 30 pessoas, a cidade inteira ficar sabendo. Eu não estou falando nem disso. Eu estou falando de uma situação simples. Imagine para uma pessoa que nunca... Vamos especificar mais. Esse paciente tem depressão. Imagina que ele sofreu um abuso sexual na infância e nunca contou pra ninguém, pai, mãe, irmão, ninguém na vida sabe do histórico de abuso dele. Mas ele vem apresentando problemas emocionais que culminou na depressão e aí após tentativas de suicídio, tal, tudo ele foi fazer um tratamento. E aí nas sessões de terapia, né, com o psiquiatra e tal, ele narra que ele foi vítima de violência na infância. E a partir daquele momento tudo aconteceu. Então, para ele, qualquer pessoa, uma pessoa, além daquela profissional, se essa pessoa ficar sabendo, para ele, aquilo já é de extrema gravidade. Então, assim, é muito importante que a gente reflita no caso concreto, para que a gente olhe para esse assunto com a seriedade que ele deve estar. E quando a gente fala em sigilo profissional, para nós da área do direito, a gente fala diretamente em direito médico preventivo. Diretamente. Então, assim, eu percebo assim, muitos advogados, e até a próxima live é em que você pode atuar, como você se destacar na sua profissão. Então, assim, eu vejo que muitos advogados, eles têm essa dificuldade. Nossa, mas como que eu vou me destacar? Não, eu só vou esperar o cliente aparecer no meu escritório, né? Então, aqui, o direito médico preventivo veio para fazer com que você haja antes do problema acontecer. Então, é o que eu tô falando aqui. Então, ó, gente, anotem. Isso aqui é aula, não é live, não pra gente ficar conversando só, não. Adoro conversar com vocês, tô amando isso aí, já falei. Mas, agora é aula mesmo. Vou passar aqui informações para você levar para sua vida profissional. Então, olha, veja bem. Os profissionais da saúde, pode reparar, é muito difícil aqueles que tenham o cuidado com o prontuário, conforme determina o CFM, o Código de Ética Médica. É difícil ter. Nem sempre eles têm esse cuidado. Isso faz com que aquelas informações sejam veiculadas, transmitidas, propagadas para outras pessoas que não deveriam ter acesso àquelas informações. Então, olha, primeiro, no meu curso eu explico bem o que é prontuário, né? Eu bato muitas questões práticas do prontuário, porque assim, eu administro 2 grupos de WhatsApp, tenho certeza que muitos de vocês sabem, né? O Sigilo 1 e o Sigilo 2, que ganhou esse nome por conta do sigilo profissional. Então tudo começou por conta de uma, acho que foi uma live que eu fiz em algum lugar aí, falando sobre sigilo profissional, e me deu a ideia, falei, vou criar um grupo, e aí o grupo chama Sigilo Médico. Sigilo Médico 1 e 2. Então, são 2 grupos, mais de 400 pessoas. Então, assim, por quê? A gente precisa ver que existem situações, na prática, que nem sempre nós, advogados, sabemos. E isso é uma coisa que eu debati num dos meus grupos, há um tempo atrás. O prontuário. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem pode ter acesso ao prontuário? Eu não estou falando do paciente, não. Estou falando dos profissionais. No hospital, quem pode ter acesso àquele prontuário? Quem pode mexer, fazer movimentação ali naquele prontuário? Estou perguntando para vocês, porque isso está diretamente ligado ao sigilo médico, ao sigilo profissional. Então, assim, para você compreender o sigilo médico, você tem que compreender prontuário. Então, no meu curso mesmo, eu esboço, tem aula específica de documentos médicos, dentre eles o prontuário, para que você saiba o que tem dentro dele, saiba como você vai analisar, quais são as partes importantes para chamar a sua atenção e também situações práticas para você identificar o que é prontuário, o que não é, quem pode mexer, quem pode ter acesso, quem pode requisitar cópia, enfim, séries de situações. E uma aula específica em que eu vou abordar o sigilo médico. Por quê? O sigilo está ligado ao prontuário. Você não pode falar de sigilo se você não falar de prontuário, porque as informações do sigilo que envolvem o sigilo estão dentro do prontuário. Então, por isso que é de suma importância que você tenha total conhecimento a essas 2 informações, tá? Para que você consiga explicar. Não tem como você explicar o prontuário se você não falar do sigilo. Não tem como você falar do sigilo se você não falar do prontuário. Então, vamos começar a aula, tá, gente? Já esperei mais de 10 minutos. Bora lá. Onde começou falar-se sobre o sigilo? Desde a época de Hipócrates. Desde a época de Hipócrates, o pai da medicina, ou seja, mais de 2000 anos atrás, já falava da importância dessas informações. Veja bem, até agora eu falei para vocês
que essas informações são importantes. Até agora eu falei para vocês o tanto que ela é negligenciada. Desde a época de Hipócrates, ele já bate na mesma tecla. Tanto é que no juramento que os médicos, os estudantes de medicina que estão colando grau, estão se formando, eles leem o juramento de Hipócrates e lá está expressamente falando da proteção do sigilo. Por quê? Porque, e eu vou falar várias situações práticas para você verem que não é mera assim, fofoquinha e tal, tudo. Vocês vão ver reparar. Aguardem a nossa aula. Então assim, desde a época de Hipócrates já falava que era importante isso. Que o médico deve o quê? Respeitar essas informações que pertencem ao paciente. Quando a gente fala isso, a gente fala que o prontuário pertence a quem? Lembra que eu falei? O prontuário pertence ao paciente. Por isso que essas duas informações, elas caminham juntas. Não tem como você dominar o sigilo se você não souber prontuário. Então, caminham juntas. Então, essas informações que estão contidas no sigilo, elas pertencem ao paciente. E o médico, ele deve respeito ao paciente ao preservar aquelas informações que estão contidas ali. E quando a gente fala em respeito, a gente fala em direito dos pacientes. Tem uma aula no meu curso que já está disponível para quem comprou, quem já comprou e quem está comprando, porque essa semana, é só essa semana de venda, domingo encerra, tá? Domingo às 11 horas da noite, 11 horas e 59 minutos, encerram-se as vendas. E ainda tem estamos com o desconto promocional de R$500 até amanhã. Então, gente, aproveita, tá? Muito bom. Num dos módulos que já estão disponíveis, tem um módulo de direito dos pacientes. E lá eu falo inúmeras informações relativas ao paciente. Dentre elas, o respeito que o médico deve ter com o paciente. Então, quando a gente fala em sigilo, a gente também fala em respeito do paciente. Porque o médico, muitas vezes, ele pode falar assim, que bobagem. Ai, o que tem? E aí, ele expõe aquela situação, ele ele fere o direito do paciente, ele expõe o paciente, muitas vezes, em situação de ridículo. Aí a Ana tá gostando do curso. Ana, que bom, fico muito feliz que você esteja gostando, viu? Gente, então venha fazer parte desse time, aproveite o desconto que esse curso está muito completo mesmo. E eu vou caminhar com vocês, eu vou ajudar vocês ao máximo para que vocês consigam advogar na área do direito médico com excelência. E eu tô sempre falando para vocês, ainda vai ter muita ação de erro médico, vai ter muita coisa que vai... em decorrência da pandemia que vão acontecer relacionadas ao direito médico, então a gente tem que estar preparado para aquilo que está por vir, tá? Então bora lá. Então, ó, vamos para um caso prático. Veja bem, um médico que ele é uma cidade pequena, um médico que é conhecido por não ter cuidado com o sigilo médico. Ele não tem cuidado. Ele fala para a secretária é uma fofoqueira da cidade, ela conta ali, ela senta na calçada e lembram, cidade pequena. Acontece exatamente isso. Ela senta ali na calçada da casa dela, conta o que aconteceu, conta quem foi no consultório, quem não foi, e fala, por exemplo, imagine um ginecologista. Ah, aquela paciente, a fulana de tal, que é esposa de não sei quem, então ela apareceu com papiloma vírus, que é uma DST, uma doença sexualmente transmissível. E ela pegou essa doença sexualmente transmissível do marido dela, que é caminhoneiro. Então o marido dela, ó, tá tendo caso com outras mulheres e traz doença para dentro de casa. Então, imagina essa exposição desnecessária da vida de quem? Do paciente. Então, o que acontece? A paciente que teve essa informação divulgada vai ficar muito chateada, vai querer processar o médico, ela tem total direito, porque houve um dano moral ali, né? A gente pode falar, tem danos materiais, daqui a pouco eu dou mais exemplos relacionados a dano material. Mas ainda imaginemos que existem outras mulheres que escutam aquela história e dão risada ali naquele momento, mas param e pensam, peraí, esse médico, que é o ginecologista da cidade, que é o único ginecologista da cidade, ele conta tudo para a secretária, que conta tudo para a cidade inteira. Eu não vou nesse médico. Eu não vou. Tá louca que eu vou lá, vou abrir minha intimidade para ele, falar da minha vida, para todo mundo ficar sabendo? O que acontece? Qual que é a consequência direta? Me falem, por favor, participem. O que acontece? As outras pessoas ou não vão no médico, ou quando vão, não falam tudo o que está acontecendo. Vou passar mais outro exemplo. Veja bem, imagine a situação. Esse médico é um fofoqueiro, certo? Aí, a paciente, ela tá com uma infecção na vagina, ela precisou ir no médico, não tinha mais condição. Ela evitou, mas teve que ir.
Aí o médico vai olhar aquela situação, vai fazer o exame nela e vai perguntar pra ela, nossa, como é que tá? O que aconteceu nesses últimos tempos? O que você andou fazendo? Você acha que ela vai contar o que aconteceu? Não vai contar. Ela não vai contar. Imaginem que ela tenha tido relação sexual sem a proteção, que ela tenha tido uma doença, um outro tipo de doença. Você acha que ela vai contar para esse médico, para todo mundo ficar sabendo? Não vai contar. Agora imagine outra situação nesse mesmo consultório. Olha quantas situações acontecem dentro da mesma especialidade. Imagine, esse médico, ele atende uma mulher que está tentando engravidar. Está tentando engravidar, ela ali da cidade, é o único médico, né? Ela vai ali desesperada, já há tanto tempo tentando engravidar. E ela relata para ele, doutor, tô tentando engravidar, não, prescreve alguns exames aí, porque ela pensa na cabeça dela. Não, se ele vai pedir um exame de sangue para mim, um exame de imagem, não tem problema, eu não vou contar nada do meu passado para ele. Ele não vai ficar sabendo, ele só vai saber daqui para frente. E ela deixa de contar para ele que ela fez um aborto na adolescência. Ou que ela mesma praticou o aborto, ou que ela tomou medicamentos que acarretaram naquele aborto, ou ela foi numa clínica clandestina. Ela deixa de contar isso para ele porque ela não confia naquele médico. E essa informação que ela não passa pode estar diretamente relacionada a um diagnóstico. Então o médico, como ele não tem acesso a essa informação, ele não observa que aquele aborto que ela praticou na adolescência pode ter acabado numa infecção, prejudicado as funções ovarianas, enfim, prejudicado a função do endométrio, e aí ela vem a ter se tornado uma mulher infértil. Então, assim, quando a gente vê o tanto de situações que podem acontecer quando há a quebra do sigilo, a gente vê o tanto que é importante a proteção das informações. Cassiano colocou aqui, o sigilo dos prontuários se estende ao médico, ao auditor do hospital? O prontuário pertence a quem? Pertence ao paciente e está sob cuidado de quem? Do hospital, ou da clínica, ou da instituição de saúde como um todo. Qualquer instituição. Posto de saúde tem prontuário? Tem. Tem que ter proteção do sigilo? Tem. Então, nessa situação, quando a gente fala em sigilo de prontuário, todos os profissionais que fizerem a movimentação dali, todos os profissionais da saúde, eles têm o dever de proteger aquelas informações. Então, se o médico, o auditor, se a enfermeira, a técnica de enfermagem, o nutricionista, todo mundo que for mexer naquele prontuário, eles têm o dever de proteger aquelas informações, ok? O CID é proibido de colocar nos atestados, então aí entra numa outra situação que eu vou falar daqui a pouco. Então vamos lá, então a gente sabe que isso é muito importante, essa proteção. Aí, eu fiz aqui um leque porque é tanta coisa para falar disso que eu não quero me perder. Então, gente, a intenção sempre é proteger o quê? A confiança do médico e do paciente. O paciente, ele tem que ter essa confiança no médico, senão não adianta. Senão, ele pode não ter um diagnóstico, ele pode ter um diagnóstico errado, porque o médico não teve acesso àquelas informações que são fundamentais, só que o paciente não teve confiança. Aí nós temos, aonde que a gente vai buscar? Aonde a gente vai buscar as nossas informações? No Código de Ética Médica. Aí a gente lê aqui, deixei aberto, vou ler para vocês. Aonde está estabelecido? Artigo 73 do Código de Ética. Está lá escrito assim. É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por justo motivo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Aí a gente lê assim e fala assim. Bom, o sigilo é uma obrigação do médico. Ele não pode quebrar o sigilo, somente em 3 situações. E essas 3 situações causam um maior conflito. Então eu vou falar uma por uma, vou explicar uma por uma, e eu vou responder a sua pergunta, viu, Cassiano? Neste momento, agora. Imagine o seguinte, a situação. Motivo justo. O que vocês entendem por motivo justo? Motivo justo é um motivo subjetivo. Um motivo em que o médico, ele analisa e ele verifica que naquele caso específico, ele deve quebrar aquela informação. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que um médico, ele é um médico do trabalho e ele recebe vários trabalhadores ali no seu consultório. Trabalhadores vindo da onde? Da própria empresa, né? Empresa do que o empregado trabalha. Então o paciente, ele trabalha naquela empresa e a empresa manda ele ali passar por uma consulta pelo médico do trabalho. E o médico do trabalho,
ele examina aquele paciente, ele verifica tal, tudo, e ele constata, ele diagnostica que aquele paciente, ele na verdade ele tem apneia de sono. Ele tem um problema de sono que ele tem uma grande dificuldade para dormir com qualidade. Isso faz com que durante todo o dia ele tenha pequenos momentos de sono, ou seja, ele dorme. Ele está fazendo alguma coisa para ele vai lá e dorme, acaba dormindo. Isso é ocasionado pela apneia do sono, é uma doença, tem tratamento, tem um monte de coisas que o paciente pode fazer. Só que o paciente, ele é o quê? Motorista de ônibus. Ele é motorista e ele dirige o dia inteiro, ele leva as pessoas, vamos imaginar que ele é de circular de ônibus. Então ele tá ali todo dia dirigindo, leva um monte de gente. Então ele, no momento que ele dorme na direção, ele coloca um monte de gente em risco. As pessoas que estão no veículo junto com ele e todas as pessoas que estão naquela localidade onde ele dormir, né? Ele pode acarretar um acidente gravíssimo de trânsito. Então o médico verifica essa situação e fala assim, opa, muito perigoso. É muito perigosa essa situação. Então aí, com base nisso, o médico, ele procura a empresa em que o paciente trabalha e fala assim, olha, empresa, sabe aquele paciente tal? Então, olha, eu examinei ele, o seu empregado, e ele tem apneia do sono muito grave. Eu sei que ele é motorista, então, diante dessa situação, eu não aconselho ele exercer essa profissão, que ele seja adaptado em outra função, enfim. Mas ele não pode dirigir longo período porque ele dorme. Tá? Então, o que eu quero que vocês saibam? O que a empresa vai fazer com essa informação, a gente não sabe. O que eu quero que vocês saibam? O médico, ele pode quebrar o sigilo e informar o diagnóstico desse paciente para a empresa? Pode. Baseado no quê? No motivo justo. Porque nessa situação, existe uma conotação subjetiva, ou seja, uma análise caso a caso do médico, em que ele verifica que naquela circunstância concreta, ele é necessário que ele quebre aquele sigilo e repasse aquela informação que está contida no prontuário, ou seja, o diagnóstico. Então, nessa situação, não é crime, não é infração ética do médico, não cabe nenhuma indenização por parte do paciente quando essa informação é veiculada para outras pessoas no caso, um empregador, tá? Então, isso é motivo justo. Alguém ficou com alguma dúvida? Vou partir para o dever legal. Dever legal é quando há um embasamento legal, ou seja, uma norma legal, uma lei que fala que naquelas circunstâncias o médico ele deve quebrar o sigilo médico. Então vamos lá. Exemplo prático. Existem doenças que quando o médico diagnostica um paciente com aquela doença, ele tem o dever de avisar a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, enfim, o órgão competente, que existe um paciente que tem aquela doença. Exemplo, HIV, dengue, Covid. Nessas doenças, quando o paciente recebe o diagnóstico de Covid, o médico, independentemente da autorização do paciente, o médico fala assim, ó, ele não vai falar, expor o paciente, ele vai pegar e vai falar, avisar o órgão competente que existe um paciente que está com a Covid, com HIV, ele vai informar que a existência daquele paciente. Por quê? Porque é preciso que se tenha acesso àquelas informações, ok? Então isso, por que ele agiu assim? Porque existe uma lei, nós temos uma lei, existem normativas, resoluções do CFM, que indicam que em determinadas doenças o médico deve informar. Então, dentre elas, a Covid, tá, gente? Vamos lá. Consentimento por escrito do paciente. Aqui, o que é? O paciente, ele autoriza por escrito que o médico forneça aquelas informações para outra pessoa. Então, vamos imaginar a seguinte situação. O médico, ele recebeu o paciente, diagnosticou, constatou que o paciente tem, vamos imaginar, doença do sono, apneia. Ele tem essa apneia e ele realmente é motorista. Só que a empresa não quer que esse paciente deixe de dirigir, ou seja, a empresa quer que ele continue sendo motorista. E ele tá com medo, ele falou, não, eu tenho apneia, eu tô iniciando o tratamento, tô com medo de eu dirigir e vir a dormir e acabar num acidente de trânsito. Então, médico, doutor, por favor, faça um relatório que constata
escreva aí no papel, né, na simplicidade do motorista, escreva aí no papel que comprove que eu tenho apneia, que é muito grave e tal, tudo, explique aí pro meu empregado, pro meu empregador, para eu poder convencê-lo a me colocar em outra profissão, outro cargo ali dentro da mesma empresa. Então, nessa situação, o médico faz o relatório e ali, no final, o médico coloca a pedido do paciente e o paciente vai e assina. Então, nessa situação, o médico pode revelar as informações que estão protegidas pelo sigilo porque o paciente autorizou. Então, vamos lá. Quais outras situações? Vamos com outro exemplo? Então, vamos. Imaginemos que o paciente precisa de uma cirurgia e o plano de saúde não quer cobrir. Ah, não, essa cirurgia não é necessária, é uma cirurgia eletiva e ele não quer cobrir. Aí o paciente volta para o médico e fala, doutor, o plano não quer cobrir. O senhor não poderia fazer um relatório em que constata a necessidade, diante do meu diagnóstico, a necessidade de eu fazer essa cirurgia o quanto antes, né, sei lá o que, especificando o caso concreto. E aí o médico vai e faz esse relatório, coloca essa evidência, né, essa circunstância no final para que o paciente autorize, né, diante da autorização por escrita do paciente, o médico, e o paciente vai e autoriza. E aí o médico, ele relata aquelas informações contidas no sigilo profissional, ou seja, contidas no prontuário. E aí o paciente poderá dar entrada no pedido, no plano de saúde, vai dar seguimento. Às vezes, com esse relatório, o paciente ele vai até numa ação judicial, ele vai em juízo, fazer esse pedido em juízo, não somente num pedido administrativo. Então vocês vejam que são situações peculiares, ou seja, situações excepcionais em que o paciente quebra o sigilo, em que o médico quebra o sigilo, em que o médico quebra o sigilo e fornece aquelas informações. Fora isso, não pode. Não pode. Aí eu vou ler o parágrafo único, que a Cassiano colocou. É comum os médicos discutir tratamento em grupo de médicos de WhatsApp, é verdade? Caso um dos médicos do grupo quebre o sigilo, o médico responsável do paciente responde junto. Olha, veja bem. Quem quebrou o sigilo? Eu pergunto pra você, Cassiano. Quem que quebrou o sigilo? Quem que tem o dever do sigilo? É esse segundo médico ou o médico principal? O Dr. Renato colocou aqui. Posso discutir o caso de paciente sem informar o nome em grupo de WhatsApp? Então, aí nós entramos numa exceção. Não numa exceção. Há uma possibilidade do médico ele discutir casos contando somente nas hipóteses em que não há possibilidade de identificação do paciente. Então vamos imaginar a seguinte situação. Um congresso ou uma aula expositiva em que se mostra ali, tem a aula, apresenta um caso prático. Uma cirurgia, a cirurgia é veiculada por videoconferência, imagina nessas situações. Então ali há uma exposição do paciente, só que não mostra um rosto do paciente, não há divulgação de qualquer tipo de informação daquele paciente. Às vezes, dependendo da situação, não fala nem o sexo, se é mulher ou homem, a idade. Tenta passar os mínimos de informações. Nessa situação, não há quebra. Porque, veja bem, primeiro, qual que é o objetivo? Não é divulgar aquela informação. É uma exposição de aula, repassar informações. Na situação que o Dr. Renato colocou, às vezes discutir aconselhamento, né? Então, nessa situação, não há quebra. Agora, veja bem, vamos imaginar que a pessoa é uma pessoa famosa. Ou que estamos numa cidade pequena, e ela é facilmente identificada porque ela tem uma tatuagem no braço inteiro. Ela tem uma tatuagem peculiar. E aí o médico faz essa aula e deixa, em decorrência do tamanho da tatuagem, deixa demonstrar, aparece aquela tatuagem. E o paciente é identificado. Nessa situação, não pode. Aí não pode. Porque o paciente não pode ser identificado. Agora, veja bem, doutor Renato, existem situações em que o paciente ele é atendido por múltiplos profissionais. Então, vamos imaginar um paciente com Covid, né, que está internado na UTI. Ele não é atendido por um único médico, ele é atendido por um conjunto de profissionais da saúde. Então, é natural que esses profissionais, múltiplos profissionais que vão atender aquele paciente, tenham acesso àquelas informações. Então, os médicos, quando eles discutem as informações daquele paciente, especificando, o paciente José, do leito 15 da UTI, por exemplo,
não há quebra. Por quê? Porque todos esses profissionais, eles têm acesso àquele prontuário. E eles fazem o atendimento daquele paciente. Então, ali é uma troca de informações para fechar o diagnóstico, para tratamento, para cuidar, né, prestar assistência àquele paciente. Aí não há quebra. Então, Cassiano, no seu exemplo que você colocou, quando é colocado numa conversa de WhatsApp e a exposição do paciente, o segundo que sair divulgando, ele... Veja bem, quem quebrou o sigilo, na verdade, foi o primeiro. Porque ele não tinha nada que passasse as informações em conversas de WhatsApp. Se não tem diagnóstico, se não tem aconselhamento, se é uma simples conversa de WhatsApp, vamos imaginar, vou trazer para o caso concreto, né? Porque eu falo, direito médico não só aprende no caso concreto. Então, ó, vamos imaginar que ele atendeu o presidente da República. Não teve um tempo atrás que o Bolsonaro recebeu uma facada? Então tá, vamos imaginar que naquela situação hipotética, uma pessoa famosa, aí acaba sendo atendido no hospital. E aí, o médico que prestou atendimento naquela pessoa famosa, coloca no grupo da família, no grupo dos amigos, no pessoal do futebol, fala assim, aqui ó, atendi o presidente, atendi o ator global, atendi o cantor, atendi de não sei quem. E coloca no grupo. E ali fala algumas informações. Ah, não, ele tá mal, hein? Ó, vai morrer. Não, foi assim, assado. E peguei ele no pulo, ele traiu a esposa, depois do show veio pra cá e tá drogado, sei lá o quê. N situações. O que, eu pergunto pra vocês identificarem a quebra do sigilo. O que as outras pessoas têm a ver com essas informações? É diferente do que o Dr. Renato colocou. Não é uma troca de informações para assessorar no diagnóstico, no tratamento, na melhoria do paciente. Ali é fofoca. Se é fofoca, é quebra de sigilo. Entendeu, gente? Entenderam? Todo mundo entendeu? Então vocês vejam bem o tanto que existem, que a análise ela deve ser feita caso a caso. A proteção do sigilo ela é muito importante. Aí eu vou para o parágrafo único, tá, gente? Dentro do artigo 73. Permanece essa proibição, ou seja, proibição de quebra. Mesmo que o fato seja de conhecimento público, paciente famoso, como eu coloquei. Imagina, veja bem, eu vou expor uma situação que sempre ocorre em cidades que tem shows de famoso. O cantor, tal, sei lá, o famoso, acaba passando mal, acaba tendo overdose de drogas, bebedeira, ou comer uma comida estragada e vai parar no hospital da cidade pequena. Seja o que for, virou assunto da cidade. Todo mundo quer saber o que aconteceu. Então, nessa situação, ninguém tem nada a ver com ele, com aquilo. Nem interessa. Eu quis colocar o exemplo do Bolsonaro. Todo mundo sabia que ele tinha recebido uma facada, não é mesmo? Todo mundo sabia. Apareceu na televisão. Todo mundo sabia. Mas todo mundo tem que ter acesso àquilo que está acontecendo dentro do hospital? Todo mundo tem que ter acesso àquilo o tratamento que ele recebeu? Não tem que saber. Aliás, ninguém tem que saber. Ninguém. Qual é a necessidade? É fofoca. Ninguém vai auxiliar no diagnóstico, no tratamento daquele paciente. Então, não é fofoca. Então, mesmo que o paciente seja famoso, não interessa. Agora, e se o paciente tivesse falecido? Também. Vamos imaginar um ator famoso aqui no Brasil que tenha vindo a falecer por drogas, que for. Ele veio a falecer. Aí um canal de televisão quer ter acesso àquele prontuário para fazer uma investigação, uma autópsia, né? Tem até canais aí, autópsia dos famosos em outros de programas nos outros países, né? Aqui no Brasil pode acontecer? Não pode. Por quê? Essa vedação, essa proibição, essa proteção do sigilo permanece mesmo que após a morte do paciente. O paciente morreu, aquela informação deve continuar a ser protegida. Então, o médico não pode divulgar essas informações para ninguém. B. Quando do seu depoimento como testemunha. Essa é uma dúvida. Rapaz, eu quero que vocês me respondam. Se o médico ele é chamado para ser testemunha de um processo lá, em que ele foi médico de um paciente, ele pode prestar as informações? Eu não vou responder, eu quero que vocês me respondam. Deixa eu ver aqui. Cassiano colocou atestado de óbito. O médico deve colocar o motivo da morte. Veja bem. Exemplo HIV. Hoje é difícil você ter um paciente que morre em decorrência do HIV. Nesse exemplo que você colocou. Então, ali no atestado de óbito, o médico tem que colocar a informação que for realmente a causa da morte. Ele não pode colocar, se o paciente não morreu de HIV, ele não veio a falecer como causa direta da morte,
Então não há por que ele colocar naquilo ali, tá? A Patrícia colocou, bom dia. Bom dia, Patrícia. Paciente internado e a família solicita o relatório médico para ingressar com ação de interdição e curatela. Caracteriza quebra do sigilo? Esse paciente, vamos lá. Ele está lúcido? Ele é capaz? Como que tá? Me fala a respeito desse caso, dessa situação. Porque veja bem, vamos imaginar que o paciente ele tem Alzheimer. Só que ele vai, né? Acabou de ser diagnosticado com Alzheimer, mas ele ainda não está no grau pior, ainda está lúcido, ainda ele tem momentos de lucidez, ele consegue decidir. Então ali acontece muito de familiares quererem já naquele momento fazer uma interdição, né? Porque, não, ele tem Alzheimer, ele vai fazer besteira, ele vai vender patrimônio, vai casar, sei lá o quê. E a gente tem que interditar ele. Aí eu pergunto pra você, neste momento ele está lúcido, né? Se ele estiver lúcido, ele pode opinar. Não, eu não quero que meu familiar tenha acesso. Não, eu quero que meu familiar... Não, tudo bem, ele ter acesso aqui, né? Se ele está lúcido e ele falar, não, eu não quero que ninguém tenha acesso, não, ninguém... O médico não tem que divulgar o prontuário, né? Porque isso aí configuraria quebra de sigilo. Porque a confiança dele é com quem? A confiança do médico, o dever de lealdade do médico é com o paciente, não com o familiar. Então, ó, veja bem, vou responder. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Somente uma pessoa da família é detentor do atestado. Ele não está lúcido. Então, se ele já está num grau, vamos imaginar ali, que ele já não vai mais conseguir opinar, existe uma decisão judicial do TRF de Goiás que está com efeito erga omnes. Então, essa decisão ela está tendo efeito nacional, né? E em que fala que os familiares, esposa, filhos, podem ter acesso ao prontuário. Então essa é uma situação excepcional, né? Excepcional que eu falo assim, temos uma decisão judicial que ela, por enquanto, ela está sendo considerada válida, então as pessoas, esse grupo de pessoas podem ter acesso. Uma decisão do TRF de Goiás. Por que eu falo isso? Porque nós temos uma normativa do CFM que fala que os familiares não podem ter acesso. Então, assim, diante desse conflito, hoje prevalece o quê? Essa decisão judicial, porque ela tem efeito erga omnes, tá? Então, Patrícia, nessa situação, os familiares podem ter acesso. O Dr. Renato colocou aqui. Mas, doutora, se o HIV for o início e o restante foi consequência dele, eu teria que colocar na letra D do atestado. Então, olha, aí é outra situação. Então, imaginemos, o paciente com HIV sofre um acidente e aí acaba vindo a falecer em decorrência do traumatismo do acidente. Não há por que colocar no atestado de óbito. Por quê? Porque a causa da morte dele foi o quê? O acidente de carro, tá? Agora, vamos imaginar do jeito que o Dr. Renato colocou. Ele recebeu o diagnóstico, ele fez tratamento de HIV, tudo, mas ele teve uma complicação, tal, tudo, vamos imaginar, uma pneumonia, né, Dr. Renato? E aí ele vem a morrer em decorrência da piora por conta da HIV. Aí sim, é uma outra circunstância e aí pode colocar o HIV. Eu quero que seja entendido de uma maneira bem clara. Se a causa direta da morte não foi o HIV, aí não. No caso do acidente, não tem por que colocar. Aí é expor o paciente desnecessariamente, tá? Então vamos lá. Imaginemos que o seu cliente recebe uma cartinha do judiciário falando que ele deve comparecer numa audiência para prestar depoimento a respeito de um processo. Ele é testemunha, ele foi arrolado como testemunha num caso de erro médico do colega. E ele é o médico daquele paciente que está processando o médico. E aí, nessa situação, o médico, ele pode fazer o quê? Ele pode quebrar o sigilo, ele pode prestar algumas informações relativas ao atendimento que ele teve naquele paciente. O que vocês acham? Eu não vou falar agora porque eu quero a opinião de vocês. E se também é uma coisa que... vou falar. Sempre recebo perguntas dos meus alunos a respeito dessa linha C que eu vou ler para você. Na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal. Veja bem, a letra B e a C ela tem uma ligação direta. E eu vou explicar para vocês. Perito pode quebrar sigilo profissional no lado? Calma aí, Cassiano. Veja bem, vamos imaginar que o paciente processou o médico e aí ele elenque como testemunhas
o médico que constatou o erro médico do primeiro médico, entendeu? Esse médico testemunha é o médico 2 e o médico 1 é quem fez o erro médico. E aí esse paciente coloca lá no rol de testemunhas o médico 2. Nessa situação, o médico pode quebrar o sigilo? Não pode, porque ele é testemunha, ele não pode. Imaginemos um exemplo mais complicado, que o hospital, que é o polo passivo da ação, coloque esse médico também como no rol de testemunha. Nessa situação, ele pode prestar depoimento? Não pode. O médico vai comparecer à autoridade judiciária, ele vai comparecer diante do juiz e vai explicar assim: juiz, sinto muito, eu não posso falar. Estou impedido diante do meu sigilo profissional. Eu não posso quebrar o sigilo profissional e divulgar as informações contidas no prontuário, sem autorização do meu paciente. Agora, se o paciente autorizar, aí é uma outra circunstância, tá? Então, diante da ausência de autorização, esse médico não pode prestar depoimento. Aí eu parto para a linha C, para o item C do nosso artigo 73, parágrafo único. Então, vamos lá. Imagine a seguinte situação. E eu gosto de quebrar a cabeça de vocês, tá? Imagine a seguinte situação. O médico, ele atende uma paciente em que ela foi vítima de violência doméstica. Ela apanhou do marido, levou lá o raio, tá lá a capa da gaita, toda machucada. E ela fala pro médico: doutor, caí da escada. Nossa, ele viu? Tropecei, caí da escada e parei com isso aqui tudo. Acredita, doutor? Então, o médico verifica que a paciente, ela é vítima de uma violência. Situação 2. O médico atende uma paciente em que acabou de praticar nela mesma o aborto. Ele olha lá o canal vaginal, verifica, encontra lá o Citotec, 2 comprimidinhos de Citotec lá dentro. Ele tá vendo ali que ela mesma acabou de praticar um crime. Então veja bem, nos meus 2 exemplos. No primeiro, ela é vítima. No exemplo 2, a paciente, ela é autora do crime. Em qual dessas situações o médico pode quebrar o sigilo e informar a autoridade policial? Fala aí, gente. Enquanto isso, enquanto vocês me respondam, eu quero falar uma outra situação. A gente não pode esquecer que quando a gente fala em sigilo médico, a gente sempre tem que lembrar de 3 esferas do direito. Lembra que quantas vezes eu falei na nossa aula sobre a interdisciplinaridade do direito? E é muito comum que o advogado ele tenha dificuldade na prática de advogar dentro do direito médico. É por isso que o meu curso está tão completo e recheado de exemplos práticos para que você saia com excelência e consiga advogar em qualquer esferas ligadas ao direito médico, né? Então, dentro dessas situações, do médico que quebrou o sigilo do paciente, daquele que tem depressão, que divulgou que aquele paciente foi violentado na infância, o caso inicial. Esse médico, uma vez processado, e uma vez que o paciente vai ao seu escritório e fala assim: eu quero processar esse médico. Quais são as esferas que você pode processar esse médico? São 3 esferas. Nunca se esqueça, sempre a gente tem 3 esferas. A esfera penal, nós temos o artigo 154 do Código Penal, em que quando o médico age de maneira dolosa, ele divulga aquela informação que está no sigilo, ele comete um crime previsto no artigo 154 do Código Penal. Temos também a esfera civil, que é a ação indenizatória, e nessa ação indenizatória a gente pode pensar no dano moral e no dano material. Dano material é quando o paciente sofreu algum prejuízo em decorrência da conduta do médico. Então aí vamos imaginar o médico que divulgou que aquele paciente, desse nosso exemplo, ele foi violentado na infância, e aí no emprego que aquele paciente trabalha, ele vem a sofrer motivo de chacota, todo mundo fica sabendo que ele foi violentado na infância, e aí o patrão resolve demiti-lo daquele emprego. Você está demitido, não quero mais trabalhar aqui. Não, isso é muito complicado, já sei esse teu histórico, não quero você aqui não. E demite esse paciente. E o paciente entra e tem uma piora da depressão e ali não consegue mais emprego. Então ele teve um prejuízo material, não teve? Ele perdeu o emprego. Ele não conseguiu mais empregar, ele teve um prejuízo material. Ele gastou mais com medicamentos, com outras consultas, ele gastou porque ele teve que ir na cidade vizinha fazer uma terapia com um psiquiatra particular, vamos imaginar. Todo esse gasto material entra na ação de indenização por danos materiais, tá? Além do dano moral, que eu tenho certeza que você já sabe. Terceira possibilidade é na esfera do Código de Ética Médica,
que veda o médico quebrar o sigilo médico, fora dessas exceções que eu falei para vocês. Então aí você pode, o paciente, você representando o paciente, você pode fazer uma denúncia junto ao CRM do estado, né, do atendimento, relatando aquilo que aconteceu. Então são sempre 3 esferas. Não esqueçam da interdisciplinaridade do direito médico. O direito médico não é só direito civil. Então vou responder, já que ninguém colocou aqui a resposta, né, gente? Que eu sei muito bem, eu entendo muito bem que vocês têm dúvidas. Bora lá. Então, na situação em que a paciente, ela foi vítima de violência, nessa situação, o médico, ele deve acionar a autoridade policial e informar que existiu uma situação de violência ali. Então ele vai falar assim, mesmo sem a paciente autorizar, ele vai sair daquela localidade e falar assim, ó, delegado, uma paciente, Maria Beltrana, ela apanhou do marido, eu tenho certeza, ela tá com muitos machucados, que ela falou que caiu da escada, eu preciso que vocês venham verificar. Exemplo como esse é muito comum quando se trata de criança, por exemplo. A criança apareceu no hospital cheio de traumatismo, e aí fala, caiu da cama. Nossa, caiu da cama, acredita? E tá lá a criança toda deteriorada, com machucado até no pensamento. Então aí na situação o médico tem que ligar, ele deve ligar e informar a autoridade policial que ali houve um paciente que foi vítima de violência. Então aqui não há quebra de sigilo. Agora, a situação muda de figura quando o paciente ou a paciente, ela praticou um crime. Quando houver a suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar o segredo que exponha aquele crime. Entendeu? Então, no nosso exemplo, se a paciente, ela praticou o aborto e aí por algum motivo ela precisou ir para o hospital, ali naquele momento que o médico verifica, ele tem a certeza que ele encontrou o Citotec ali, e a paciente relata que ela praticou o aborto, ele não pode fazer nada a respeito, ele não pode chamar a autoridade judiciária, porque aí se ele fizer isso, ele responderá diante do CRM. Cassiano colocou, quebra o sigilo, entende-se de forma culposa ou dolosa. Você está falando em quê? Na esfera penal? Aí, Cassiano, Código Penal? Bom, gente, então, ó, eu tenho sigilo médico, dá para mais de hora da gente conversar. Eu falei só do artigo 73, nós temos muitos artigos aqui do Código de Ética, nós temos, vixe, ó, teria muita coisa para eu falar para vocês, mas não deu tempo, já tô aí com 53 minutos. Alguém ficou com alguma dúvida? Sim, penal. Não, mas esfera penal só crime doloso, tá? De acordo com a disposição do artigo 154. Por isso que a gente tem que estudar também direito penal, viu, gente? Então, veja bem, até no meu curso, eu separei no módulo 2, direito penal médico. Ali eu exponho os principais crimes que o médico pode acometer. Ou também ser vítima. Então, ali, a gente, principalmente quando a gente lida muito com direito civil, a gente acaba esquecendo o direito penal. Então ali eu coloquei para vocês compreenderem como que como é que você vai fazer uma defesa, porque já pensou, você vai, na situação, o médico, se ele agiu, quebrou o sigilo de uma maneira culposa, aí você vai lá na delegacia registrar um boletim de ocorrência e na verdade não é crime, aí você como advogado passa um papelão porque você não estudou. Então é muito importante que a gente saiba toda essa interdisciplinaridade do direito médico. Então, gente, meu curso está com as inscrições abertas até domingo, às 11 horas e 59 minutos. Depois acabou. Não sei quando é que eu vou abrir novas vagas, porque eu estou gravando as aulas, estou disponibilizando as aulas. Já tem mais de 10 horas de aulas gravadas disponíveis. O módulo inteiro já está disponível. Já tem muitos módulos. Eu acredito que vai ultrapassar 40 horas de curso. Então, é um curso muito extenso, profundo, denso, cheio de exemplos para que você consiga advogar com excelência. Temos desconto promocional de R$500 até amanhã às 9 horas. Então, não perca tempo. Se você quer quer advogar com excelência, então, olha, vem comigo, vem aprender direito médico com quem sabe e ama ensinar, tá bom, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Nós temos uma nossa outra live no sábado, a nossa última live dessa maratona de lives, de aulas expositivas. Vocês já perceberam como que é meu jeito de dar aula. Eu gosto muito de aprofundar a teoria, mas sempre com exemplos práticos, numa linguagem simples, para que você compreenda, absorva esse conteúdo e não mais esqueça. Porque se não tiver exemplo no direito médico, a gente acaba esquecendo, porque a medicina é totalmente diferente do direito médico. Por isso, muitas vezes, o advogado não consegue fechar um contrato, não consegue
fazer uma defesa de maneira completa, né, no paciente, porque ele não compreende essas circunstâncias de uma maneira profunda, né, acaba não observando. Então, gente, essa é uma aula que está diretamente ligada com direito médico preventivo. Acabou que eu não consegui falar, mas é uma excelente dica de atuação para vocês. Bom, gente, muito obrigada. Obrigada, viu, Smar? Que bom que você gostou da aula. Eu gosto muito de dar aula, gente. Adoro falar sobre direito médico. Por isso que eu acabo que falo até demais nas minhas aulas, né? Muito obrigada a todos. Nos encontramos no próximo sábado, tá bom? Não percam a inscrição e o desconto, tá bom, gente? Até mais. Tchau, tchau.